A pista interditada é a pista central da Marginal Tietê, ali na altura da Ponte do Limão, e a expressa é a melhor para fugir. Bem, para sair, entre em campo com Economia Futebol Clube, uma goleada de preços baixos para você. Torcer e economizar sempre dá jogo. Açaí, você jogando no time Economia Futebol Clube. Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. 8h16 aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, na última semana, vocês lembram, nós noticiamos aqui no fim da semana passada, a comissão especial que analisa a PEC do voto impresso rejeitou por 23 votos a 11 o substitutivo que tinha sido apresentado pelo deputado Felipe Barros, do PSL do Paraná. Apesar de ter sido rejeitada na comissão especial, a proposta vai ser analisada em plenário pelos 513 deputados que foram eleitos pela urna eletrônica, hein? Ressaltou o presidente da casa, o Arthur Lira. Ele falou, foram eleitos pela urna eletrônica. Conta pra gente, Arthur Lira. Vamos levar, sim, a questão do voto impresso para o plenário, onde todos os parlamentares eleitos legitimamente pela urna eletrônica vão decidir. E eu friso, foram eleitos todos pela urna eletrônica. O plenário será o juiz dessa disputa, que, infelizmente, já foi longe demais. Tá aí o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, né, dizendo então que o caso vai a plenário, o regimento permite isso aí. Esse é o assunto para a gente tratar agora com o Fernando Schiller, que já está aqui conosco na Rádio Bandeirantes, para trazer as informações também, os comentários sobre esse assunto. Tudo bem, Schiller? Bom dia. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Thaís? Prazer falar com vocês, ouvintes. E aí, Schiller, o presidente da Câmara acerta em levar essa questão para o plenário, como a gente ressaltou aqui um pouquinho antes, né? Você não estava na escuta, mas os ouvintes estavam acompanhando. Ele frisou bem, né? Os deputados que foram eleitos pelo voto eletrônico vão decidir essa questão que foi superada na comissão, mas nós já trazíamos aqui a informação na semana passada que está no regimento, não está fazendo nada que contrarie as regras da casa. Mas do ponto de vista político, do ponto de vista que o assunto merece, né, por toda a turbulência que foi criada ao redor desse assunto, é uma estratégia acertada do presidente da casa? Olha, Pedro, primeiro, muita gente do governo, muita gente da oposição ficou desconfiada, chiou um pouco esse tema da colocação no plenário, na medida que foi derrotado na comissão. Não é? A comissão não é terminativa, significa que um assunto que é derrotado na comissão pode ser levado para o plenário, é uma decisão da presidência, de quem comanda a pauta da Câmara. Não é? Mas qual foi a estratégia? A estratégia do presidente Arthur Lira foi, e ela é bem sucedida, foi agradar os dois lados. Não é? Teoricamente agrada o presidente Bolsonaro, porque põe no plenário, mesmo tendo sido derrotado na comissão, então dá uma sobrevida pro assunto. Imagina se o presidente diz assim, olha, votou na comissão, foi uma margem ampla, o assunto está encerrado. O presidente Bolsonaro ia ficar eternamente com o discurso, olha, não levaram para o plenário, não deixaram votar, as forças estão conspirando contra o voto impresso, etc, etc. Não é? Tinha dois comícios no fim de semana, né, lá em Santa Catarina e em Brasília, 2 motociatas do presidente Bolsonaro, ficaria sem discurso. Então agradou a base do governo, mas agradou também, só que no segundo momento, a oposição também começou a achar boa a ideia, né? Por quê? Porque vai ser derrotado no plenário, só isso. Tem que ter 308 votos, é uma PEC. Não é? Mesmo que passasse na Câmara, não ia passar no Senado. No Senado precisa 49 votos. O presidente Rodrigo Pacheco é contra. Não é? Era uma possibilidade, inclusive, nem colocar em votação, porque agora é uma corrida contra o tempo, nós estamos em agosto, não é? Daqui a pouco acaba a anualidade, aí no comecinho de outubro. Então, uma discussão longa, né, de uma PEC, vai ter que ter a comissão de novo, vai ter que ir para o plenário de novo, etc. Mas não vai acontecer nada disso, porque você hoje só tem 2 partidos que formalmente apoiam, 2 blocos, né, partidários que apoiam, e olha, o cálculo que se tem hoje que não chega a 200 votos na Câmara, tem que ter 308. Então, esse assunto está em parte encerrado, né? Tem 2 questões aí. Primeiro é que o tema do voto impresso perdeu no argumento. Essa é a questão. Nós tivemos um seminário agora na sexta-feira, lá no INSPER, na Universidade onde eu dou aula, na faculdade, e o ministro Barroso estava lá, o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Barroso fez um argumento interessante. Ele disse, olha,
Nós somos um país continental. Se você faz voto impresso, você põe o papelzinho lá na urna, né, imprime, depois tem que transportar isso pelo país. Né? E ele disse, as palavras dele, não estou aqui dizendo, ele disse, olha, tem crime organizado no Brasil, tem riscos mais variados, citou inclusive organizações criminosas, né? Tem que armazenar esses votos. Né? Você depois tem que ter uma junta apuradora que vai lá para abrir essas urnas, contar os papéis. Quem é mais velho aqui, o Pedro é muito jovem, mas quem é mais velho aqui se lembra da contagem de voto papel. É uma mesa, tem os representantes dos partidos em volta, né? E aí tem que contar aqueles votos. E sumia muito voto. Né? O ministro Barroso usou uma expressão até provocativa, ele disse assim, tinha fiscal que engolia voto. Eu nunca vi isso acontecer, mas o ministro Barroso falou, engolia o voto, porque, claro, o voto é em papel na disputa eleitoral. Né? Então, é óbvio que isso ia acontecer necessariamente, mas você cria uma dificuldade enorme para um país como o Brasil. Né? Então, perdeu. Agora, por outro lado, o presidente ganhou na sua base uma enorme mobilização. Quer dizer, qual é a grande pauta da base, né, militante do presidente Bolsonaro? Virou essa pauta nos últimos meses. Né? Então, mesmo que ele perca na Câmara, como acho que vai perder, ele vai dizer que, olha, houve pressões indevidas por parte da Justiça Eleitoral, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o voto não vai ser auditável. Então vai ficar um pouco esse resto do discurso, mas vai perder muita força aí depois dessa votação. Bom, a minha questão, Schiller, é o seguinte, eu acho que isso é uma mistificação aí do presidente do TSE, né? Essa história do transporte de voto. Que transporte de voto é esse? Que história é essa? Quando é que houve transporte de votos no Brasil, mesmo quando a votação era por cédula de papel? Os votos ficam depositados durante um período lá enfim, na vara eleitoral, com o juiz eleitoral, sob a guarda do juiz eleitoral, no município onde ele é sufragado. E tem um prazo ali para que cidadãos, partidos e candidatos solicitem uma recontagem de votos. Essa recontagem de votos só será, ou só seria, né, e ainda hoje, só é admitida pelo juiz eleitoral. O juiz eleitoral é que define se há razões suficientes ou não para a contagem de votos. Essa história, eu acho que o governo, pelo radicalismo, pelas agressões desnecessárias a ministros do TSE, etc. e tal, eles acabou perdendo a discussão, perdendo a comunicação do debate, né? Porque o que prevalece é uma história meio preconceituosa. Quando se diz assim, quando o presidente da Câmara diz que quem vai decidir sobre isso são deputados que foram eleitos pelo voto eletrônico, aí todo mundo aplaude, como se a proposta de emenda constitucional em discussão propusesse o fim do voto eletrônico e a volta do voto em papel. Isso é mentira. Inclusive, quem difunde isso, e a gente verifica que até o próprio TSE faz isso, tem uma nota nas redes sociais assinada por todos os ministros do TSE que sustentam isso, que a PEC é um retrocesso, é o retorno ao voto de papel. Isso é mentira, isso é fake news. A proposta não diz isso, a proposta prevê a impressão do voto eletrônico, o voto continua sendo eletrônico. As pessoas nem sequer se deram o trabalho de verificar o que está acontecendo no mundo afora. Quase todos os países que adotaram a urna eletrônica já adotaram a impressão do voto. Enfim, é uma avaliação que fizeram de que era uma evolução, digamos assim, em termos de segurança e transparência do voto eletrônico. Mas o governo perdeu feio essa guerra de comunicação. É verdade, Cláudio, eu concordo contigo. Quer dizer, eu acho que o ministro Barroso, ele coloca os seus argumentos, né, enfatiza, por um lado, ele usa algumas expressões. Ele diz que esteve nos Estados Unidos, por exemplo, acompanhou a votação lá. Lá tem voto pelo correio, né? E um professor que acompanhava ele na visita perguntou assim, mas ministro, por que você não faz voto pelo correio no Brasil? Né? E aí o ministro Barroso teria respondido, segundo ele mesmo, né? Disse, porque lá vão assaltar o carteiro, vão colocar votos dentro da mala postal, etc. Então tem um pouquinho de exagero nisso, né? Mas é o ministro Barroso falando, né? Quer dizer, eu imagino que ele esteja se referindo ao fato de que você está na sessão eleitoral e aquela urna com os papeizinhos, né, precisam ser transportados até a sede local da Justiça Eleitoral. Então é um pequeno transporte e aí teria um certo risco, né? Mas, vamos lá, eu concordo inteiramente contigo, tem um certo exagero sobre
a barbárie que é o Brasil. Enfim, o Brasil é um país muito grande, tem regiões violentas realmente, mas não é necessariamente esse um grande problema. Muitos países têm o voto auditável. O que é o voto impresso no fundo? É um recibo. É uma urna que vai ter um pequeno recibo da votação de cada... A pessoa não vai ficar com o papel na mão, né? O papel fica dentro de uma pequena urna que vai ser transportado para algum lugar perto ali. Não é um transporte para Brasília, obviamente, né? Tem que ser armazenado em, sei lá, 5.570 municípios brasileiros. Tem um certo risco esse aspecto físico, digamos, que é enfatizado pela Justiça Eleitoral. De qualquer maneira, isso vai ser derrotado. E esse assunto, em tese, vai terminar. Vai continuar na retórica e vai terminar. O que vai ficar, Thaís, Pedro, Cláudio, para o presidente da República é um enorme problemão com a CPI, o inquérito das fake news, com o Supremo Tribunal Federal, com essa investigação que vai ser uma pedra no sapato nos próximos meses, até a eleição aí, para o presidente Bolsonaro. Pois aí, o que eu gostaria, Schiller, era que a decisão que venha do Congresso Nacional venha por votação e não pelo fim do prazo possível para a alteração da legislação da eleição do ano que vem. Quando a gente sabe que quando há vontade política, né, até um jargão isso, mas é verdade, as votações mesmo de PECs acontecem de forma muito rápida. E para que a gente pudesse pacificar, se essa mesmo é a vontade, me parece que é, do presidente da Câmara, Arthur Lira, vamos votar logo isso. São 2 votações, Câmara e Senado, ou seja, não é um processo simples, mas que pode ser agilizado. Para mim, já que vai a plenário, a pior das soluções seria que a gente chegasse até outubro sem a votação e isso fosse enterrado pelo prazo e não pela decisão do Congresso Nacional. Eu concordo. Não vai exatamente isso. Não vai acontecer. Vai ser votado terça, quarta-feira, agora essa semana. Vai ter uma derrota, me cobre aí na quinta, hein? Vai ter uma derrota enorme e o presidente vai ficar um pouco sem discurso, não é? E eu acho que o governo já entendeu isso. Inclusive, no fim de semana, o presidente recuou um pouquinho da verborragia contra os ministros, o Supremo, etc. Porque viu que já perdeu ficou com a bandeira. Agora, eu conversei com muita gente aí da área de tecnologia, que analisa a internet, e o presidente conseguiu mobilizar a sua base. Então, na internet, valeu a pena a avaliação política, que valeu a pena para o governo fazer essa mobilização, porque a sua base, né, foi de novo incendiada com esse tema. Então, é meio estranho isso, né, mas para a época pré-eleitoral vale alguma coisa. Por isso que eu disse, eu acho que vai ser enterrado o assunto pelo voto, né, nós vamos livrar desse assunto, mas vai ficar um enorme pepino para o presidente da República com essas investigações, com o inquérito das fake news, com a possibilidade até de uma questão de crime eleitoral, enfim, porque hoje o direito está muito aberto, né, esses enquadramentos, e essa é a grande dúvida, como é que vai ficar isso? A impressão que se tem é que hoje o Supremo não vai aliviar para o presidente Bolsonaro, esse é o ponto. E há quase uma unanimidade, com exceção do ministro Nunes Marques, quer dizer, há uma grande animosidade em relação ao presidente no Supremo. E lá tem um inquérito. E esse inquérito é um pequeno tribunal, como se fosse uma justiça paralela. O Supremo é ao mesmo tempo demandante, investigador, né, e julgador, acusador e julgador. Cumpre, no fundo, 4 funções aí, que é muito estranho, né? Então, na verdade, o presidente, a própria elegibilidade do presidente, em grande medida, está na mão do Supremo. Fernando Schiller está conosco toda semana aqui, é o colunista político do jornal da Bandeirantes Gente, sempre explicando para você, trazendo informações também sobre os assuntos mais quentes, principalmente de Brasília. Schiller, um abraço para você, até a próxima, hein? Boa semana. Boa semana, grande abraço.